Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês como utilizar uma ferramenta para criar animações com zero código, né, ou quase zero código, mas totalmente dependente de uma ferramenta de prototipação, né? Então o o designer, né, pode escolher quais animações ele vai utilizar e nós, como desenvolvedores, né, front-end, só pegamos o componente e fazemos uma espécie de link e utilizamos, com as animações já feitas, né, já prontas. Para que a gente possa visualizar melhor, né, isso, eu iniciei aqui um projeto Next.js, que é o que a documentação ela recomenda, né? Aqui, olha, eles falam que durante o período beta, né, eles suportam apenas, né, os componentes que são importados dentro dos ambientes, né, que são recomendados aqui, que no caso seria o Next.js e o Code Sandbox. E aqui ele dá uma introdução de como a gente pode utilizar. Quando nós criamos um componente lá no Framer, ele gera esse handshake aqui para a gente. Aqui ele está dando o exemplo de como importar e utilizar dentro do nosso JSX. Ele coloca também aqui algumas configurações, né, que a gente precisa fazer, que é aqui no next.config adicionar, né, esses URL import, que é basicamente para permitir, né, com que o Next.js ele possa importar, né, arquivos de outros servidores externos. No que eu criei o projeto, né, eu vou dar um cd next framer example, dar um clear, que eu vou abrir o meu VS Code. E aqui no next.config.js eu já vou copiar esse experimental. E aqui nesse objeto eu já coloco as informações, né, que ele pediu para eu adicionar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra configuração. Como nós utilizamos também JavaScript, né, TypeScript, desculpa, aqui tem uma seção que ele fala que nós devemos declarar um módulo, né, para as nossas importações dos componentes do Framer. Então aqui a gente pode criar @types. Aqui a gente pode colocar framer.b.ts e aqui a gente pode adicionar a declaração do módulo. Se nós não tivermos essa declaração do módulo, quando nós importarmos, né, o componente do servidor do Framer, ele vai dar um erro, né, dizendo que não tem nenhuma declaração de módulo para arquivos que vêm dessa origem. Com isso configurado, o erro já não vai aparecer. Então aqui, né, no nosso index.html, que é o componente que vai aparecer quando o usuário ele entrar na nossa página, nós vamos remover, né, aqui tudo que tem dentro dessa div, esse footer a gente não vai precisar também. Esse Next Image, que é um componente do Next para otimização de imagens, nós também não vamos utilizar. Esses styles aqui eu vou remover também. Vou deixar só o globals.css. E aqui essa div, né, eu vou tirar também esses estilos. Então eu vou iniciar aqui o servidor de desenvolvimento, vou dar aqui um yarn dev, mas antes, desculpa, eu tinha esquecido que nós precisamos também adicionar essas dependências aqui, que é o yarn de framer e framer motion. Então adicionando essas dependências, rodamos o projeto e já vamos para o nosso sistema de prototipagem, né, aqui para o Framer. Aqui eu vou dar um yarn dev, agora sim. Ele vai levantar um servidor de desenvolvimento para a gente na porta 3000. Vou colocar aqui, localhost 3000. Então, inicialmente não tem nada, né, mas se eu for lá no index dentro aqui do meu main, eu vou colocar aqui um h1 app. Nós já conseguimos visualizar aqui o nosso app.
agora o que nós precisamos basicamente é criar, né, um projeto novo aqui no Framer. Eu já fiz a minha conta, já estou logado nela, vou criar aqui um projeto. Eu vou criar aqui um projeto em branco, né? Aqui ele coloca também alguns presets, né, alguns componentes que ele já traz prontos só para uso. Eu não vou utilizar nenhum deles. Eu vou criar aqui um novo frame. Aqui 215 por 215. Eu vou colocar também aqui um border radius de 16. Um background color de, deixa eu ver aqui, um pouco azul, tá bom essa cor. Eu vou colocar aqui um outro frame que vai conter aqui um texto, né? Eu vou colocar um border radius aqui de 12. A cor vai ser branca. E aqui eu vou colocar React. Eu gosto muito da fonte Poppins, né? Eu vou trocar essa fonte aqui que ele coloca por padrão. Inclusive essa fonte aqui ela está disponível também no Google Fontes para uso. Basicamente é isso. E agora eu vou fazer com que esse frame ele seja um componente. Para isso eu clico aqui no Component, vou criar aqui digamos aqui que isso daqui seja um card. E aqui ele já traz para gente algumas variantes que são, por exemplo, em casos de botões. Botões ele pode ter vários estados que seriam análogos aí ao variante. Então, o botão ele pode ter o estado disable, ele pode ser um botão do tipo primary, ele pode ser um botão do tipo secondary, né? Ele pode ser um botão que representa algum tipo de erro, né, ou algum tipo de aviso. Então, basicamente, isso seriam as nossas variantes. Nós não vamos utilizar nesse exemplo, mas nós temos aqui o hover, né, que é o que nós vamos utilizar. E o que eu vou fazer? Aqui no estado hover, eu já tenho aqui como escolher qual a transição eu vou iniciar. Ou seja, quando eu passar o mouse em cima do meu card, ele vai iniciar uma transição. E aqui a gente tem uma espécie de uma ilustração do Cubic Bezier, né, de como ele seria, de acordo com as variáveis que a gente altera aqui, né. Eu vou deixar esse aqui mesmo, que eu escolhi. Eu vou alterar também a cor, então ao invés de ser esse azul, vai ser um azul assim um pouco mais clarinho, eu acho que tá bom. Deixa eu puxar para cá. Esse nosso texto, né, com esse background aqui branco, eu vou mover ele um pouco para baixo. Acredito que aqui tá bom. E aqui eu vou inserir uma imagem, né? Então eu vim aqui em mídia e aqui, deixa eu ver, não era aqui. Deixa eu ver. Na verdade eu nem preciso. Eu posso importar aqui diretamente, né? Eu tenho aqui um SVG aqui em download na minha máquina mesmo. E eu vou copiar ele. Eu vou adicionar lá no nosso design. Essa animação aqui foi feita com a utilização de uma lib, né, JavaScript, que você fornece um SVG para ela e ela realiza, né, essa animação aqui utilizando algumas propriedades CSS, né, para SVG, que é o stroke dash array, stroke dash offset. Basicamente, o nosso componente está pronto. Nós podemos entrar aqui nesse modo de preview. Quando nós passamos o mouse, ele já inicia. É bem interessante. Saindo aqui do modo de Preview Mode, nós temos aqui essa opção aqui, que é a cereja do bolo, o Handshake. Nós podemos copiar, né, o import. Então nós colocamos aqui dentro do nosso index.tsx. E aqui no lugar de app, né, no lugar desse H1, nós podemos inserir o nosso card.
Então aqui ele vai fazer um reload da nossa aplicação e quando nós passamos o mouse, olha que interessante. Então, imagina o poder disso. Eu tenho um designer, né? Eu tenho os meus componentes, eu posso adicionar interações a eles, animações. Essa responsabilidade ficaria, no caso, a cargo do design e o front-end basicamente poderia cuidar só das operações lógicas, né? Ou seja, quando o rover acontecer, eu posso fazer uma chamada para a API, ou então, quando o clique acontecer, eu faço algum tipo de requisição para o back-end, um post, um delete, um put. Então, a aplicabilidade, né, desse tipo de recurso é imensa. E, claro, né, traz muita praticidade, principalmente porque as alterações, né, via aqui UI, geralmente elas são menos custosas do que uma alteração via código. Então é bem interessante essa ferramenta Framer, né? Foi isso que eu quis trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham curtido.